10h19 da manhã, 10 horas mais 19 minutos, nós estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490 desta sexta-feira, hoje dia 15 de maio de 2020. Como eu comentei, hoje excepcionalmente não teremos o nosso Sextou no painel aqui na Rádio Taquara, mas vamos dando sequência ao nosso programa manhã desta sexta-feira. Vamos falar também de um outro assunto que foi movimentado nesta semana, não aqui em Taquara desta vez, mas lá em Parobé. Está na linha conosco o doutor Marcos Vinícius Carniel, ele que é procurador da Prefeitura de Parobé. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes da Rádio Taquara, em especial neste momento a comunidade de Parobé. Vamos a uma conversa de dois Vinícius aqui, né? Doutor Carniel, nessa semana tivemos uma situação que na segunda-feira foi divulgada uma auditoria. Nós já conversamos aqui no programa sobre esta auditoria com o prefeito Diego Picucha na terça. Na semana eu fui procurado aqui na Rádio Taquara pela ex-prefeita interina de Parobé, Maria Eliane Nunes, e ela fez algumas colocações em relação a essa auditoria. Eu vou começar pela mais polêmica, depois eu ainda adianto alguns temas. Mas a mais polêmica, ela disse que essa auditoria não teria credibilidade, pois, segundo ela foi procurada por um assessor de Diego Picucha e esse assessor teria feito a proposta. Se ela integrasse a base do governo, o resultado da auditoria seria um, caso contrário, seria outro. Como vocês, da administração de Parobé, rebatem essa informação, essa divulgação feita pela Maria Eliane? Bom, Vinícius, na realidade isso aí teria ela teria que conversar com a empresa. Nós contratamos uma empresa, né, com experiência na área, com experiência no ramo, entendeu? Ela fala isso, na realidade, para tentar tirar o foco da auditoria. Ela quer tentar inverter a pauta, né? Nós já fizemos uma ocorrência policial quanto a isso, tá? E ela vai ter que se explicar na justiça, porque é muito fácil dizer que um assessor, que ela não pode falar o nome, né, que não sei o quê. Não, ela que traga os nomes das pessoas que procuraram. Ou tu já imaginou o PMDB integrar o nosso governo? Isso aí é uma coisa que não tem cabimento, entendeu? Se fosse um partido mais neutro, de repente, né? Mas o PMDB é histórico, tradicional do PDT aqui em Taquara, aqui em Parobé, desculpa, entendeu? Então, na realidade, ela quer tirar o foco da auditoria. Ela não conseguiu explicar, né? Por exemplo, a estrada do Pinhal, sabe? Isso, ela não conseguiu explicar a falta dos 600 mil no caixa da prefeitura, que os nossos vereadores hoje protocolaram já uma CPI para investigar, a CPI do cofre, para investigar esse desaparecimento, né? Então, ela que vai ter que explicar, de repente ela vai ter que entrar em contato com a empresa. Nós contratamos uma empresa idônea para fazer o trabalho. A empresa conversou com diversos servidores, né? Da prefeitura, da contabilidade, do controle interno, entendeu? E aí jamais a gente pediu alguma tendência nessa auditoria, né? Ela que vai ter que explicar isso melhor. Ela quis tentar tirar o foco da auditoria, quis tentar inverter para nós tentar explicar alguma coisa, mas a gente não tem que explicar nada sobre isso, né? Quem tem que explicar são eles, entendeu? E ela vai ter que dizer quem são os assessores, as testemunhas que ela tem. E isso se ela não falar publicamente, ela vai ter que falar na justiça isso. Bom, então do ponto de vista de providências, vocês fizeram uma ocorrência policial sobre essas declarações? Exatamente, né? Ela está tentando denegrir a imagem da administração do Diego e do Alex Bora, da nossa administração, né? Trazendo fatos vazios, totalmente vazios, né? Querendo, de repente, tirar o foco da estrada do Pinhal. Isso que ela vai ter que explicar. Como é que ela deu início à ordem de serviço da estrada se a própria Caixa disse que não poderia dar, né? Entendeu? Bom, partindo para então essa questão, não sei se tem mais alguma abordagem a fazer sobre isso, mas já colocou que vai acionar então a polícia para apurar o caso, é isso? Não, claro, ela vai ter que dizer quem são o assessor, né? Olha, um assessor... É possível garantir que nenhum assessor do governo de vocês buscou Maria Eliane? Buscou contato com ela, no sentido que ela colocou? Não fez contato, nenhum assessor, nenhuma pessoa próxima
do gabinete fez contato ou tinha autorização para fazer contato com Maria Eliane, ainda mais para fazer parte da base de governo, entendeu? Jamais. Bom, partindo para as questões que ela nos apontou aqui, sobre a questão da estrada de Santa Cristina do Pinhal. Em uma outra entrevista também, o ex-prefeito Feller comentou suposta interferência política que teria acontecido para a Caixa. Ela também comentou aqui, fez um desenrolar de que havia recursos de contrapartida para serem realizados essa obra e negou a questão do suposto estelionato eleitoral, que foi como o Diego Picucha classificou a situação. Vocês têm alguma questão a acrescentar nessa pontuação em relação ao asfalto de Santa Cristina do Pinhal, doutor Carniel? Na realidade, Vinícius e comunidade, eles não tinham autorização para... A prefeitura não tem o dinheiro, entendeu? Nós fizemos, acho que foi semana passada, ou quinta ou sexta, uma videoconferência, nós, enquanto Poder Executivo, o Poder Legislativo e os técnicos da Caixa. E uma pergunta que o vereador Hilário fez para os técnicos da Caixa, então, foi justamente essa pergunta. Se houve alguma interferência de alguma pessoa, né, para não sair a assinatura deste contrato. E, se eu não me engano, foi o Augusto da Caixa que disse não teve nenhuma interferência, né? Não existiu interferência tanto das pessoas ligadas ao governo do Diego. Então, nós estávamos para assumir a prefeitura, não houve nenhuma interferência de ninguém para não sair essa assinatura ali. Na realidade, o que aconteceu foi que a Caixa não assinou o contrato com a ex-prefeita interina porque a Caixa entendia que ela estava nos 120 dias do encerramento do seu mandato, né? E não assinou o contrato com eles. E não estou dizendo que a Caixa está certa ou que a Caixa está errado, mas esse é o fato posto, né? E com isso não houve assinatura do contrato com a Caixa, só que foi dado início a uma obra que era certo que ela iria parar mais cedo ou mais tarde, porque não poderia, o município não tem dinheiro para tocar essa obra, entendeu? Essa obra vai ser financiada com recursos federais. Então, o que isso não é, se não é um estelionato? Uma semana antes da eleição, eles me dão a licença para começar a obra se não tinha, sabendo que não tinha o contrato, e na época eles diziam que o contrato estava assinado, né? Essa pauta o vereador Dari levantou muito bem, só que eu quero deixar aquela comunidade muito tranquila que tudo que tiver ao nosso alcance nós vamos fazer para que aquela obra saia, tudo. Nós já tivemos diversas reuniões com a Caixa, já tivemos diversas reuniões com os superintendentes, e o processo número 1 da fila, assim que tiver dinheiro para assinar esse contrato junto à Caixa, é o do município de Parobé. Então, nós estamos aguardando, na realidade, nós estamos esperando ter dinheiro para, sim, poder dar andamento na obra. Bom, sobre o sumiço de recursos, esse sumiço de R$588 mil do Caixa da Prefeitura, a ex-prefeita Maria Eliane chamou o prefeito Diego Picucha de que ele mentiu sobre o assunto para a população com uma politicagem, pois, segundo ela, isso é uma mera questão contábil que foi distorcida pelo prefeito, pois desde 2019 não há circulação de dinheiro em espécie na prefeitura. Eu li aqui o que está no texto da nota que foi nos encaminhado pela ex-prefeita interina Maria Eliane. Sobre esse ponto, mera questão contábil e o sumiço de R$588 mil no caixa da prefeitura, como vocês veem essas afirmações e efetivamente o que vocês apuraram? Vinícius, comunidade, o que foi apurado, e eu até vou ler aqui um trechinho rapidinho da auditoria, tá? O saldo de caixa apresentado pelo balancete, documento contábil na contabilidade da prefeitura, em 31 de março de 2020, é R$ 588.544,49, tá?
em auditoria física procedida naturalmente na tomada de caixa, fomos informados, e aí eu não vou ler o nome da servidora, né, claro, né? Sim. Que não existia nenhum valor físico no caixa, né? Dessa forma, o caixa se encontrava fisicamente zerado, tá? Realmente, desde o dia 27 de março de 2019, não existe movimentação de numerário no caixa da prefeitura, tá? Toda a movimentação depois do dia 27 de março de 2019 é feita através de transferências digitais. Isso é uma verdade, tá? Então, o fato é esse. Ninguém disse que alguém roubou o dinheiro, a gente vai apurar. A verdade é essa. Mas quando se coloca uma questão, como foi colocado na segunda-feira, obviamente vocês colocaram em suspeição todos os governos, não digo quem, mas todos os governos anteriores ao governo de vocês. O da Maria Eliane foi o último, mas tem o governo do Ayrton Feller, tem o governo do Moacir, tem o governo, enfim, o governo Cláudio Silva, o governo Gilda, enfim. De que forma isso ocorreu? Deixa eu só dizer uma coisa aqui o valor do caixa em 31 de dezembro de 2016 era aproximadamente R$48 mil, tá? Depois do dia 1º de janeiro de 2017 que esse valor veio aumentando na contabilidade. Entendeu? Sim. O fato é exatamente esse. E deveria existir esse dinheiro no caixa da prefeitura. Uhum. O que aconteceu, eu não sei, a gente foi protocolado uma CPI hoje de manhã na Câmara de Vereadores pelos vereadores do PDT e do PL, tá? E nós estamos aqui com uma sindicância interna para apurar o que aconteceu. E sobre a alegação de que é uma mera questão contábil de que está sendo distorcida, como vocês veem essa afirmação? Eu não posso afirmar isso, Vinícius, entendeu? Eu não sei. Pode até ser que seja, mas eu não... O fato é que eu tenho que apurar isso agora, né? Entendeu? A gente vai averiguar tanto pela Câmara de Vereadores, que eles vão fazer o trabalho deles, quanto nós aqui internamente vamos fazer uma sindicância para apurar o que aconteceu. Entendeu? E outra coisa, eu queria aproveitar o momento... Só para complementar nessa questão, claro. O fato de divulgar esse assunto da forma como foi divulgado, do sumiço, vamos dizer assim, de R$588 mil do caixa do Executivo, não tinha fisicamente, né? Foi interpretado como uma questão política para atingir adversários políticos do atual governo. Como vocês, essa divulgação dessa forma, sem ter a apuração que vai acontecer a partir de agora, foi correta na sua avaliação? Não, mas a gente não acusou ninguém, a gente apenas relatou um fato. Pode ver na coletiva que o prefeito Diego disse, e o Alex Bora, vice-prefeito, em nenhum momento a gente acusou alguém. Isso seria leviano da nossa parte acusar que foi fulano, que foi ciclano. A gente só relatou um sumiço de aproximadamente R$600 mil do cofre da prefeitura, né? Sim. A gente não disse que foi roubado semana passada, que sumiu na outra semana, que alguém... Não. Mas não tinha objetivos políticos. De forma alguma, e tanto é que foi a auditoria que apurou isso, entendeu? No momento que o Diego deixa o cargo de prefeito, que isso é uma coisa que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, todo prefeito um dia vai ser ex-prefeito. Ele poderia estar nessa conta depois, vinha algum outro prefeito e fizesse esse levantamento, né? A auditoria, o relatório da auditoria hoje está na mão do Ministério Público, ontem foi encaminhado para a Câmara de Vereadores, está sendo encaminhado hoje para o controle interno, e eu não posso deixar a Câmara de Vereadores vir questionar o que é esses 588 mil. Nós, na nossa entrevista, né, na coletiva, a gente simplesmente apurou um fato, ou relatou um fato, né? Sim. Bom, eu queria fazer uma colocação, depois eu sigo com as perguntas, por favor. Tá. Não, pode fazer a colocação, depois eu sigo, porque eu ainda tenho mais algumas questões. Sim, na realidade, nesse ponto aqui, eu queria aproveitar o espaço, a tua audiência que tem aqui na cidade, e dizer que em momento algum a nossa administração, o Diego Picucci, o Alex Bora, levantou suspeição quanto aos servidores públicos daquela Secretaria de Fazenda, tá? O ex-prefeito Ayrton Bertoldo Feller esteve na rádio essa semana falando que tinha confiança nos servidores, que nós estava... Não, eles estão querendo botar a responsabilidade em quem não...
essa responsabilidade não são dos servidores, a gente tem total confiança nos servidores, tanto é que não foi mexido nos cargos que estão lá, entendeu? Eu quero deixar isso aqui registrado publicamente para tranquilizar a comunidade, tranquilizar os servidores públicos daquela secretaria lá, tá? Que jamais foi levantada qualquer suspeição quanto a eles. Sobre essa questão de servidores, até é oportuno que o Dr. Carniel colocou, porque é o seguinte, sobre a informação de que haveria falta de cerca de 5 milhões de reais em patrimônio, a ex-prefeita declara que no município existe uma comissão de patrimônio formada por servidores de carreira e que estes jamais permitiriam quaisquer irregularidades. Dr. Carniel, qual é o apontamento em relação de vocês nessa questão referente ao patrimônio e como vocês veem essa colocação de que a comissão de patrimônio jamais deixaria acontecer isso? Vinícius, comunidade, há uma distorção, né? Eles querem atribuir responsabilidade aos servidores. Não. O que acontece é que no saldo do balancete contábil há, por exemplo, tá? Material de consumo. No saldo do balancete há R$1.457.385,03. No sistema da prefeitura, em 31 de março, havia R$46.408,72, uma diferença de 1.400.000 e alguma coisa. Ninguém atribuiu dizendo que não está sendo avaliado, que não. O que está no balancete não fecha com o saldo do sistema. Entendeu? E isso é outro motivo que nós estamos apurando. Entendeu? O saldo do balancete de estoque é 5.800.000. O saldo do sistema é R$429.000, aproximadamente. Eu arredondei aqui os dois números, tá? Sim. Ninguém falou que os servidores, eles estão querendo atirar a administração do dinheiro contra os funcionários públicos. Não. Jamais a gente atribuiu responsabilidade aos servidores. O que nós temos que fazer é apurar o que aconteceu, que no balancete diz uma coisa e no sistema diz outro, né? Aquilo que nós pregávamos na campanha, que a prefeitura tem que ser gerida como uma empresa privada, eu tenho certeza que os empresários, que os autônomos, enfim, a comunidade, não, ela quer saber o que aconteceu. Não pode acontecer isso numa empresa privada, né? Eu tenho certeza que o Olavo aí, se aparecer o balancete diferente do sistema, ele vai querer uma explicação. Isso é uma coisa que natural, né? Então, o fato é este também, a gente fez uma sindicância, a gente abriu uma sindicância investigatória para apurar o que aconteceu. Passamos para o tema da questão do aluguel do CAPS. Segundo a ex-prefeita interina, não houve pagamento em nenhum mês de 2019 e inclusive ela diz e trouxe o documento aqui para nós, de que ela mesma suspendeu esse contrato e que estes pagamentos foram retomados agora. No dia 14 de abril do corrente ano, há um empenho pago pelo atual prefeito. E ela diz então que o prefeito mentiu ao ter afirmado que a administração anterior alugou um imóvel por 11 meses sem pagar. Como vocês sustentam essa questão de que os pagamentos foram feitos no ano passado, ou alugou um imóvel por 11 meses sem utilizar? Bueno, Vinícius, eu tô com o processo em mãos aqui, tá? Sobre isso aqui. Eu não sei o que ela levou aí para vocês, mas o contrato, ele é datado, tá? De 7 de maio do ano passado, tá? A vigência será, então, por 12 meses, a contar da assinatura. Ok? Isso é fato. E aí, deixa eu te pegar que tem um apostilamento aqui dentro, a folha 33, aonde a prefeitura de forma unilateral alterou a vigência para 1º de julho. Correto? Isso com data de 9 de julho. O que vai acontecer com esse período que o município alugou o imóvel e não utilizou? Não tem assinatura nesse apostilamento aqui da proprietária. E eu digo mais. Eu tenho uma ordem de compra aqui, então. A folha 34 do processo, eu posso disponibilizar isso para vocês depois por e-mail, se tu quiser, Vinícius. Por favor, doutor. Por favor, doutor. Aonde tem a ordem a gente fala ordem de compra aqui no município, né? Mas é a ordem para pagamento, então,
a folha 34, e depois eu tenho um segundo apostilamento onde unilateralmente a prefeitura altera novamente a data de vigência para 1º de setembro, tá? Mas a proprietária não diz que concorda com isso, correto? E depois ainda, agora aqui, no primeiro termo aditivo ao contrato, agora sim eu tenho uma suspensão temporária, tá? Datado de 19 de dezembro de 2019. Agora sim a proprietária, a dona Geni, assina a suspensão, correto? Deixa eu ver aqui, por um período aqui não diz período, tá? E depois, a partir de fevereiro, é retomado a contratação do prédio. Então esse é o fato que está aqui no processo, através do segundo termo aditivo. Em fevereiro o município volta a alocar aquele imóvel ali, sendo que o CAPS foi para ali somente nos meados de março, depois das eleições, tá? E aonde todas as servidoras que estão lá não querem, porque não é um local arejado. Mas enfim, isso não é a situação. A situação que ela falou que não tem empenho, né, Vinícius, que não tinha sido empenhado o ano passado. Nós temos R$1.500.000 de valores, e o transporte escolar é uma desses serviços que não foram empenhados o ano passado. Então nós já temos comprometido no orçamento deste ano o valor de R$1.500.000. E esse contrato aqui é um dos contratos que efetivamente não foram empenhados. Mas sim, o município deve esse aluguel. O município, só para ficar claro, doutor, então havia períodos, o município alugou, o doutor pode responder em que mês que foi formalizado o contrato de aluguel, por favor? O contrato 7 de maio de 2019. 7 de maio de 2019. E só foi formalizar a suspensão com aceite da proprietária em dezembro, seria isso? Perfeito. Então, no entendimento, o pagamento deve ser feito de maio até dezembro. Vinícius, aí agora fica para a imaginação de todos os ouvintes. Se tu aluga um prédio para mim e eu não sei se está sendo ocupado ou não, eu tenho direito a te cobrar esse aluguel? Dá a entender que sim, eu entendo que sim, entendeu? Porque somente no dia 19 de dezembro a proprietária assina um termo de suspensão temporário, que é a partir do dia 19, não é uma coisa retroativa. Ela poderia ter assinado retroativamente, né? Mas não, o único aval que ela dá é nessa data aqui. E efetivamente não foi localizado nenhum pagamento, mas vocês entendem que o fato de não ser localizar pagamento, então, mesmo assim a prefeitura deve esse valor, então? Olha, Vinícius, agora nós estamos em contato com a proprietária, que inclusive a gente quer entregar aquele imóvel ali. Aquele imóvel não é adequado para o CAPS, tá? Agora vem a segunda questão, então, aquele imóvel não é adequado para o CAPS, aquele imóvel ali, os profissionais que estão ali dentro hoje, antes do Diego assumir, nós já tivemos uma reunião com eles ali, onde eles pediram, pelo amor de Deus, nos tirem daqui. Ali eles trabalham com pessoas com todo tipo de vulnerabilidade, em um local que não é arejado, um local que não há janelas, só tem uma porta principal, né? Então os profissionais que trabalham ali pediram, pelo amor de Deus, nos tirem daqui. Então agora a gente vai tentar fazer então um acordo com a proprietária para ver o que a gente consegue fazer sobre esse contrato todo, né? Com certeza a nossa administração não vai pagar aquilo ali para trás, mas na justiça, bom, aí vai ser caso, porque a proprietária, se quiser, pode nos cobrar. Avançando um pouco, doutor, na quarta-feira eu entrevistei aqui no programa a Marisete Pinheiro, ela pediu para se manifestar aqui conosco, e ela apontou uma situação que, confesso, para mim até foi surpresa, no que se refere à secretária de saúde, a ex-prefeita Gilda Kirsch. Segundo ela denominou dessa forma: Gilda Kirsch seria uma secretária fake, pois não foi nomeada para o cargo, uma vez que isso não poderia ocorrer por conta de condenação que a ex-prefeita teria. Aí eu pergunto, a secretária de saúde foi nomeada para o cargo?
de secretária de saúde em Parobé? Não, Vinícius, a Gilda não foi nomeada para o cargo, ela presta um serviço voluntário no município, né? Ela ainda tem algumas pendências com a empresa dela, que ela presta assessoria em Brasília, tá? E ela não é uma secretária fake ou fantasma ou nada. Ela presta um serviço, ela presta, digamos assim, uma assessoria para a nossa administração, assim como o ex-prefeito Rosalvo nos auxilia em algumas matérias, pessoas com experiências. Nós estamos criando um conselho de administração para ouvir a comunidade, né? Onde semanalmente a gente reúne empresários, a gente reúne pessoas que têm experiência com gestão, não só com gestão pública, mas também com gestão pública, né? E para poder ouvir o Só para ficar claro, então, doutor. Oi, desculpa. Ela foi apresentada numa coletiva como secretária municipal de saúde. Eu a entrevistei aqui no programa como secretária municipal de saúde. Legalmente, no cargo, ela não é secretária de saúde. Ela faz trabalho voluntário, então. Eu tive o capricho de assistir a entrevista que o senhor fez com ela, onde ela disse que não estava nomeada ainda, né? Sim, ela não estava nomeada ainda, mas deu-se a entender que ela seria nomeada dias depois. Aquilo foi um dia depois da coletiva. Isso, foi no dia 2 de abril, exatamente. Isso, ela, na realidade, ela não conseguiu se desvencilhar dos impedimentos que ela teria com a empresa dela, né? E hoje, legalmente, ela não é secretária de saúde. Ela vai ser nomeada posteriormente? Bom, aí a princípio sim, né? A princípio sim, vai ser nomeada sim. Esse é o compromisso que nós temos com a comunidade, né? Que quando na campanha, o Diego disse que ela iria ser responsável pela saúde do município, né? E assim está sendo, né? Ela está prestando um serviço, ela está nos auxiliando nas questões da saúde, e quando ela se desvencilhar dos compromissos que ela tem com a empresa dela e puder fazer parte do município, assumir como secretária, assim será. A Marisete colocou aqui que a Gilda não poderia ser nomeada por conta de condenações, existindo leis no município que não permitem isso. Como vocês pretendem, a partir dela se desvencilhar dos compromissos com a empresa, efetuar a nomeação da Gilda Kirsch? Vinícius, te confesso agora, essa questão aí eu não cheguei não estou a par do assunto, nem se ela tem condenações e nem se pode haver ou não nomeações de cargo em comissão ou gestores com condenações. Isso é um assunto que eu não saberia te explicar. Bom, você colocou na própria entrevista, eu nem sabia, que também o ex-prefeito Rosalvo está atuando. Em que parte ele está atuando e como se dá a atuação dele também? Não, se dá de forma voluntária, 1, 2 vezes por semana, 2 vezes por semana ele passa aqui, a gente tem um bate-papo, ele vem tomar um café com a gente, né? Ele dá algumas orientações para nós. Mas em que setores, enfim? Não, aqui no gabinete mesmo. Uhum. De forma informal, né? De forma informal. Uhum. A ex-prefeita, ela atua como no comando da saúde, então? Não seria no comando, né? Seria auxiliando, digamos assim, se é que eu posso dizer isso, auxiliando na gestão da Secretaria da Saúde. Desculpa eu ser insistente nessa questão, doutor, mas é só para ficar claro isso. Se hoje eu precisar uma demanda da Secretaria de Saúde em Parobé, como imprensa ou como comunidade ou como cidadão, eu me refiro a quem como secretário? Como secretário, o prefeito. Perfeito. Então o prefeito Diego Picucha responde pela área. Exatamente, o Diego Picucha responde pela área e a responsável pelo setor, digamos, é a Nana, né? A Ana Elisa, mais conhecida como Nana, que trabalhava já no nosso hospital, fazia um excelente serviço, agora ela é diretora, ela e o Lucas, são os diretores da saúde. Também na questão da saúde, a Marisete Pinheiro colocou aqui que houve algumas distorções, segundo ela, no que se refere à farmácia municipal. Quais são os apontamentos de vocês em relação à farmácia municipal e sobre a afirmação dela de que, por exemplo, medicamentos vencidos tem nas farmácias municipais por conta de que as farmácias recebem medicamentos que vencem da comunidade e fazem esse estoque, vamos dizer assim, para dar a destinação correta? Vinícius, eu gostaria de restabelecer um pouquinho essa fala dela. Os 10 mil reais de medicamentos que encontravam-se vencidos
eram medicamentos da farmácia e não o que foi devolvido pela comunidade, tá? Porque esse valor dos remédios devolvidos, ele ultrapassa a quase 200 mil, porque teve um remédio que foi devolvido com a morte de uma pessoa, infelizmente, em datas anteriores, Sim. que só aquele medicamento é 150 mil, entendeu? Então, os 10 mil que se falam ali de medicamentos vencidos é os medicamentos da farmácia, né? Que deveriam ser dispensados à comunidade. Eu escutei a entrevista da Marisete também, e ela disse que isso é normal acontecer, que no hospital tem muitos remédios vencidos e que o remédio vence, não sei o que, não sei. Sinceramente, eu acredito que não pode ser normal isso. A gente não pode deixar... isso é falta de planejamento, né? Eu não preciso comprar remédio a mais. É melhor eu fazer mais compras mensais, anuais, do que fazer uma grande compra e deixar o produto vencer. Isso, no meu ponto de vista, é inadmissível. Não pode ter R$500 de medicamento vencido, né? Isso é falta de planejamento. Ela quer dizer que R$10 mil e bota numa caixinha. Se todo mês eu deixar de vencer R$10 mil, no final de 4 anos dá R$500 mil, né? Os outros municípios, se os outros municípios deixam vencer ou não deixam, eu não posso responder por isso. Mas a partir de agora, eu tenho um compromisso, o Diego e o Alex têm um compromisso com a comunidade de não deixar vencer R$1, um medicamento sequer. Não pode acontecer isso. Isso tem que ter um controle de estoque, entendeu? O empresário que está nos ouvindo, a pessoa que tem um ateliê, ela tem esse controle, né, de estar cuidando do seu estoque. Tu imagina se uma empresa privada deixa vencer 10 mil no seu estoque. O almoxarife está na rua, acho eu que seria assim, mas enfim, eu não concordo com o que ela disse, tá? Não concordo, não pode ter medicamento vencido, não terá medicamento vencido na nossa farmácia, na gestão do Diego e do Alex fora, tá? E eu achei estranho a fala dela, que isso é normal acontecer, esse vencimento de medicamento. Mas enfim, isso foi a fala dela, eu só estou aqui dizendo que isso não acontecerá mais daqui para frente. Tem uma questão relacionada a uma caminhonete, eu confesso que eu não, essa questão ainda não me aprofundei nela, mas quais são os apontamentos relacionados à questão da caminhonete? Buenas, sim, a caminhonete, ocorreu um furto de uma caminhonete da Vigilância Sanitária em dezembro do ano passado, agora não sei te precisar o dia, e a auditoria apontou que essa caminhoneta no sistema do Detran, tá, estaria como sem registro de ocorrência, tá? Desculpa, sem registro de ocorrência. O que essa semana, é tanta coisa que eu não tinha conseguido. Essa semana eu pedi para o responsável da frota verificar essa informação, se realmente isso batia, porque eu tenho um aplicativo no meu celular, agora eu não me lembro, que quando tu consulta a placa dos veículos ali, diz se tem furto ou não tem furto. Sim. E realmente, ali no meu aplicativo, dizia que a caminhoneta não tinha furto, tá? A gente foi até o CRVA, ele não soube explicar. A gente foi na Polícia Civil, então, e o que aconteceu é que a ocorrência foi registrada somente na Brigada Militar, tá? E que, pelo que o pessoal da Polícia Civil nos disse, não houve o registro da ocorrência na Polícia Civil, quem dá o comando no sistema do Detran. Então, e eu tenho agora, na realidade, não é uma nova ocorrência, é tipo uma complementação à ocorrência da brigada, que tem lá, que foi feito na brigada, a gente fez, e agora eu consultei ontem, já está o comunicado de furto na caminhoneta. Então, na realidade, acho que foi um erro de procedimento, na realidade. Havia ocorrência, só que ela tinha sido feita na Brigada Militar. E pelo que me consta, que a Civil nos informou, o sistema da Brigada, posso estar falando alguma coisa, mas isso é a informação que eu tenho, não se comunica com o sistema do Detran.
E o que só se comunica é o sistema da Polícia Civil, então. Pelo que eu entendi, Vinícius, até nem a Polícia Civil tinha essa informação, pelo que eu entendi. Sim, entendeu? mas com o sistema do Detran, a comunicação se dá entre o sistema da Polícia Civil Isso, perfeito. Bom, agora foi feito, então, tá registrado isso. Volto a dizer, não, já tinha sido feito o registro de ocorrência na brigada. No dia que descobriram lá, só que o que causou estranheza é que não estava no sistema do Detran. Se a caminhoneta fosse abordada, alguma coisa assim, ela não sei como é que funcionaria, mas não tinha o comunicado junto ao Detran. Bom, doutor Carniel, mais alguma questão a esclarecer nessa, vamos dizer assim, polêmica que deu essa semana em Parobé? Não, Vinícius, a gente está aqui trabalhando bastante para que as coisas aconteçam. O que aconteceu na nossa auditoria, na realidade, foi um compromisso de campanha que o Diego tinha com a comunidade, né? Ele disse que quando assumisse a prefeitura, iria abrir a caixa preta. Esse foi o termo que ele usou, inclusive, na campanha, só para relembrar, né? Iria abrir a caixa preta da prefeitura. E isso está ocorrendo, vai ocorrer ainda mais. A nossa auditoria, ela vai ser permanente, tá? Nós contratamos a empresa para nos assessorar em outras auditorias de contratos, a gente não falou na coletiva, até porque não temos informações mais precisas, mas tem contratos do município que supostamente tem documentos falsos ali, e eu não quero entrar em maiores detalhes, porque no momento que eu tiver certeza de qual contrato, de qual documento, de qual empresa, eu vou trazer isso aqui novamente na rádio, entendeu? Mas tudo que nós apontamos, apuramos, está documentado, entendeu? E a gente vai continuar buscando, isso é transparência que nós temos que ter com a comunidade. Não adianta nós fazer alguma coisa e querer encobrir as coisas. Basicamente é isso, né? Nós estamos buscando transparência, tudo aquilo que o Diego sempre diz, o Diego Picucha e o Alex Borges sempre dizem, tudo aquilo que a gente prometeu em campanha, a gente vai cumprir. E uma das primeiras promessas que a gente fez seria abrir a caixa preta da prefeitura. Só isso. Não tem perseguição política. Tu viu que a gente não citou o nome de um político na nossa coletiva. Na realidade, citamos de um momento quando a gente comparou as diárias. Foi o único momento da nossa entrevista que a gente citou o nome deles. O resto a gente não deu nome, a gente não fez nada, a gente não quer rivalidade política, né? E para finalizar, nós estamos instituindo um programa, o Parobé para Frente, que em breve o Diego Picucha vai até a rádio, ou vai por telefone, vai dar uma entrevista. Nossa, eu não vejo a hora de eu conseguir receber as pessoas aqui novamente, mas infelizmente a gente está com essas restrições aqui. Com certeza. Mas então coisas boas acontecerão num curto espaço de tempo. Por exemplo, o Diego não está aqui comigo agora porque tá lá na ponte que liga Taquara a Parobé junto com o prefeito Tito, né? Dando encaminhamentos para até o final desse mês conseguir abrir aquela ponte. Então, coisas boas vão acontecer ainda. Perfeito, doutor Carniel. Sempre à disposição aqui na Rádio Taquara. Obrigado pela participação. Obrigado, Vinícius. Obrigado os ouvintes e a comunidade de Parobé. Este Dr. Marcos Vinícius Carniel, ele que é procurador da Prefeitura de Parobé, falando sobre as questões da auditoria que essa semana aconteceu em Parobé e que gerou uma série de polêmicas relacionadas à administração municipal. Nós vamos para um rápido intervalo, 10h58, em seguidinho eu volto. Painel 1490.